Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão por ti, Senhor, mesmo assim, recebe o meu louvor, é de coração. Graça e paz, amados irmãos, que esse seja o nosso pensamento hoje. Que o nosso louvor realmente seja de coração ao nosso Deus, aquele que fez tanto por nós, e nós temos feito tão pouco por Ele. Que isso realmente esteja no teu coração, amém? Seja bem-vindo, cada um de vocês que reservou esse tempo, um tempo para que a gente possa juntos adorar ao nosso Deus e louvar a esse Deus tão maravilhoso, que tem olhado para cada um de nós de uma maneira individualizada, que tem nos amado de forma incondicional. Amém por isso, glória a Deus, porque se dependesse da gente, seria uma catástrofe. Amados, vamos compartilhar um texto da Bíblia, está em Salmo 105, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Salmo 105, a partir do primeiro versículo, ele será projetado aqui na tela, você pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia, como você preferir. O salmista diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença.
Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abrão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. O salmista, quando escreveu este salmo, remetia ao grande feito que Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito. Então, esses são os grandes feitos que o Senhor fez para o povo de Israel. Mas Ele tem feito grandes feitos na minha, na sua e na nossa vida. Nós temos que lembrar cada dia desses feitos, lembrar das maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e assim gloriar o nome dEle, louvar, bendizer e render graças, porque Deus é maravilhoso e tem sido maravilhoso em nossas vidas. Eu quero convidar você para ficar em pé, e nós vamos cantar uma música que diz que eu sou grato. Sou grato por tudo que eu tenho, porque o tesouro maior Ele nos deu, a vida eterna. Glória a Deus. Amém, Deus. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Vai provar de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios.
Pai querido, obrigado porque o Senhor nos dá vida, nos dá alegria, nos dá amigos, nos dá família, muitos irmãos, e o Senhor está em todo o tempo conosco. Pai, obrigado porque o Senhor nos olha de uma maneira carinhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado dos nossos problemas, tem nos ajudado, tem nos orientado a caminhar. Pai, ajuda-nos cada dia mais, caminhar nos Teus passos, seguir os Teus preceitos, fazer a Tua vontade, ouvir com os Teus ouvidos, olhar com os Teus olhos, ó Pai. Pai querido, fica com cada um dos Teus filhos, fica, ó Deus, com cada uma das Tuas filhas, ó Deus. Ajuda-nos na caminhada do dia a dia, nessa semana que se inicia, ó Pai. Nós te rogamos tudo isso. E temos a certeza que estaremos seguros em Ti, porque o Senhor nos perdoou e nos justificou de todos os pecados. Amém e amém. Vamos declarar que Ele é grande, Ele é santo, é o Cordeiro de Deus. Aproximadamente 500 anos atrás, um homem
foi incomodado no seu coração quando leu um texto na Bíblia que dizia que o justo viverá pela fé. Esse homem era Martim Lutero. 490 anos atrás, ele escreveu 95 teses, é o 8 e o 5 aqui, 498 anos, quase 500 anos, e foram 95 teses. Ele escreveu as 95 teses, e dali surgiu o protestantismo. E ele escreveu, em 1529, uma música que foi considerada a maior música do maior homem, do maior período da história da Alemanha. Essa música chama-se Castelo Forte, e nós vamos cantar agora. Observe a letra, pense na letra, imagine o que Martim Lutero pensou quando escreveu isso. Pai querido, nós queremos agradecer mais uma vez, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, ó Pai. Nós queremos te pedir, de uma maneira muito especial agora, ó Pai, que o Senhor esteja com cada pedido desses que estão aqui neste jarro de oração, ó Deus. Tu sabes exatamente o que teus filhos e filhas escreveram, ó Pai. Tu sabes exatamente o que passou no coração deles, o que está passando no coração deles, ó Pai. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor atenda esses pedidos, ó Pai. Atenda ao seu tempo, conforte o coração e dê paz e tranquilidade para podermos esperar a tua resposta, ó Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque muitos pedidos já foram atendidos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem ouvido a oração do teu povo e tem atendido, ó Deus. Ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor esteja de uma maneira muito especial, Pai, com a igreja reformada em todo o mundo. Ó Pai, tudo que ela tem sofrido, toda a perseguição que tem acontecido, ó Deus, que o Senhor possa estar dando força, que o Senhor possa estar dando condições, ó Pai, do teu povo trabalhar, do teu povo
divulgar a Tua palavra cada dia mais, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, porque Cristo venceu na cruz. É Ele que nos defende, ó Deus, das artimanhas e das investidas do inimigo. Mas nós temos a grande certeza, ó Pai, que o acusador cairá com uma só palavra. Glória a Deus por isso, ó Pai. Nós declaramos tudo isso em nome do Teu Filho amado. Amém. E amém. Pode sentar, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz no Senhor Jesus, amém? Amém. Espero que os irmãos tenham passado uma boa semana e começado esta nova semana debaixo da graça e do cuidado do Senhor. Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez, nesse domingo especial, dia de celebração da ceia do Senhor. Eu não sei no quintal de vocês, mas no meu essa noite choveu bastante. Quase que a noite toda, aquele barulho de chuva caindo. E foi uma bênção, não é? Deu vontade até de acordar, abrir a janela e ficar olhando a chuva, mas o sono foi mais forte. Continuei ouvindo a chuva. Então que bom, que sejam assim também bênçãos, chuvas de bênçãos sobre a nossa vida sempre, tá bom, queridos? Nós vamos continuar hoje falando sobre esse tema, né? Os ilustres desconhecidos. Domingo passado, nós falamos, domingo passado, nós falamos sobre 2 ilustres desconhecidos que de alguma forma colocaram a sua vida à disposição do uso do Senhor. A Imaás, com uma motivação equivocada, de concorrência, e por outro lado o etíope, que de fato colocou a sua vida à disposição para que a vontade do Senhor passasse pela vida dele. E gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem alguma coisa pela qual a gente deve buscar, assim, incessantemente, é que a nossa vida seja um instrumento pelo qual os propósitos de Deus acontecem. Amém? Pelo menos isso. Se no final da nossa vida a gente chegar e dizer assim, puxa, a minha vida foi um instrumento pelo qual o propósito de Deus se cumpriu na minha geração, no meu país, então a gente pode dizer assim, valeu a pena. A minha vida valeu a pena. Então hoje eu quero convidar vocês para um segundo ilustre desconhecido. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Eu vou ler os 16 primeiros versículos desse texto. Hoje, nós vamos falar de um homem também pouco conhecido na Bíblia, que é Obadias. E aí talvez você esteja dizendo assim, é verdade, pastor, eu nunca li o livro do profeta Obadias. Mas eu não estou falando necessariamente do profeta Obadias. Primeiro porque Obadias é um profeta menor. Tem um livro lá no Antigo Testamento, dentre os profetas menores, chamado Obadias. É um livro que tem apenas 21 versículos. Então, se você ainda não leu, você não sabe o que você está perdendo. É um livro muito legal. Alguns comentaristas bíblicos, inclusive, afirmam, que o mesmo Obadias que nós vamos ler aqui em Reis, seria o mesmo profeta. Mas primeiro que a gente não tem uma comprovação muito sólida a respeito disso, e segundo que não é o mais importante para a nossa reflexão desta manhã. Terceiro, porque existem pelo menos 9 Obadias na Bíblia. Você não conhecia nem o segundo, né? 9 Obadias na Bíblia. Tem Obadias para todo lado. E é interessante também que o nome Obadias é um dos nomes de Jesus no Antigo Testamento. Não é? Josué, Obadias, são os nomes que depois no Novo Testamento são os nomes de Jesus. Nomes que estão relacionados à salvação. Interessante isso, né? Bom, o texto é Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do primeiro versículo até o versículo de número 16, um momento profético do Antigo Testamento. Um momento que os profetas brotavam. Um momento de profundas vocações de Deus no meio do povo. Mas um momento também de muitas crises. Crises políticas, crises econômicas, crises morais. E talvez à luz do que a gente vive um pouquinho hoje também, né? De alguma forma. 1 Reis 18 diz assim. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria.
Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai e dize a teu Senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e coloque a sua vida na presença do Senhor. E o meu pedido, o meu desafio é que você comece a se preparar para participar da ceia do Senhor, desde já, talvez desde o início do culto, em casa. Mas se você ainda não fez isso, agora, pedindo: Senhor, fale comigo pela Tua palavra, orienta o meu coração, oriente a minha vida. Faz de mim um homem, uma mulher, um servo, que seja útil nas Tuas mãos para que os Teus propósitos se cumpram na minha geração. Peço ao Senhor que a voz dele seja ouvida aqui entre nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã, e de todo o coração Te rendemos graças, porque o Senhor é fiel, é o nosso castelo forte. O Senhor tem nos sustentado, ó Pai, com a Tua boa e poderosa mão. O Senhor tem falado conosco, ó Deus, todo dia. E neste momento, Pai, clamamos que fale com a Tua igreja, pela reflexão da Tua palavra, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê a Tua paz, que o Senhor fale exatamente aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, o Teu recado para a nossa vida, para que, ó Deus, nesta manhã participemos desta mesa abençoadora, com o coração aberto, com o coração transformado, com a vida renovada na Tua presença. Ó Deus, faz de nós servos úteis, faz de nós, ó Pai, servos pelos quais os propósitos do Senhor acontecem, na vida da igreja, na vida da cidade, na nossa geração, tudo isso, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Eu disponho, Pai, a minha vida para o Teu uso, e que em nome de Jesus, Pai, a Tua vontade seja feita claramente entre nós. Nós oramos no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. E na Bíblia nós encontramos não apenas as histórias daqueles que nós costumamos a chamar dos grandes heróis da fé, da galeria da fé. Mas nós encontramos também homens e mulheres que muito discretamente deixaram o seu nome na história e fizeram a diferença na sua própria geração, por causa do seu testemunho, por causa da efetividade do seu compromisso com Deus. Pessoas que para muitos passam despercebidas e desconhecidas, mas que seguramente fizeram a diferença na sua própria geração. É claro que Jesus é o personagem central da palavra de Deus. Jesus é o personagem central da Bíblia.
No entanto, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, o personagem central da revelação de Deus, nós encontramos o homem justamente humilde, um homem simples, um homem que não fazia questão de estar com os poderosos, um homem que fazia questão de viver com pessoas desconhecidas, um homem que fazia questão de dar atenção a homens e mulheres que nem sequer tinham o seu nome pronunciado e conhecido. Sendo ele, por exemplo, uma pessoa da Trindade, se condicionou a viver dentro das limitações humanas. Era sujeito à autoridade dos seus pais, mesmo sendo onipotente. Colocou-se à disposição para aprender o cotidiano de um carpinteiro, mesmo sendo onisciente, conhecendo todas as coisas. Um homem que frequentava a sinagoga para zelar da sua vida espiritual, mesmo sendo o alfa e o ômega. Um homem que teve o seu ministério não ao lado de pessoas importantes, mas ao lado de gente anônima e pecadora. Um homem que nasceu numa manjedoura humilde e fez do seu púlpito uma pequena e desconhecida sinagoga de Nazaré. E mesmo assim, ele foi considerado como um homem que tinha mais autoridade do que os próprios escribas que ao longo dos anos eram responsáveis pelo ensino de todo o povo. Um homem que, por exemplo, teve o seu ápice, não num palco, diante dos aplausos, das luzes, dos holofotes, das fumaças. Um homem que teve o ápice, o auge do seu ministério na cruz, no Gólgota, no Calvário. Um homem que teve o ápice do seu conhecimento entre as pessoas, experimentando a dor, a vergonha e a humilhação que a cruz pôde lhe oferecer. O texto que nós lemos nesta manhã para nossa reflexão apresenta um novo ilustre desconhecido. Um homem chamado Obadias, cujo nome significa o servo do Senhor, um homem fiel ao Senhor, um homem que proclama a salvação do Senhor, e que ele ocupava uma posição de destaque e de importância na casa do rei, no caso o rei Acabe. Obadias era uma espécie de um mordomo. Obadias, como mordomo, era aquele que cuidava, que era o responsável pela administração da casa do rei, especificamente do rei, não do governo como um todo, como era a função, por exemplo, de José, mas um homem que cuidava necessariamente da administração da casa do rei, como se tornou, por exemplo, Neemias e outros mordomos. Então, queridos, Obadias era um homem que tinha uma função estratégica na casa do rei. E é interessante porque ele aparece ladeado por dois dos mais importantes personagens do Antigo Testamento. Por dois dos mais conhecidos personagens do Antigo Testamento. Por um lado, nós temos o rei Acabe. O rei Acabe casado com a Jezabel. O rei Acabe que foi um dos mais conhecidos reis da história da nação. No entanto, o rei Acabe foi um rei perverso, conhecido por causa da sua malignidade. O rei Asa, que foi um de seus antecessores, teve um trabalho tremendo para purificar a casa de Deus das idolatrias. Foi um rei que teve um trabalho tremendo para promover uma profunda reforma religiosa no coração daquelas pessoas, tendo inclusive a reforma protestante comparada à reforma que Asa provocou na nação. E por outro lado, Acabe foi o homem que com muita facilidade, com poucas decisões, permitiu que toda essa influência pagã voltasse à casa do Senhor. Acabe ficou conhecido por isso. Por outro lado, nós temos Elias, o profeta de Deus, um homem de Deus, um homem poderoso em obras, um homem poderoso em palavras, um homem pelo qual muitos milagres de Deus aconteceram. E um homem que viveu num tempo profético em que Deus despertou inúmeras vocações. Agora vejam, por um lado, um rei que promoveu um verdadeiro caos na nação. Por outro lado, um profeta que estava ali justamente para confrontar os desmandos do rei. E no meio disso tudo, um simples mordomo, um homem chamado Obadias, mas que tinha uma função muito importante. O resultado disso tudo, gente, é que o reino de Israel, a nação de Israel vivia naqueles dias basicamente 4 grandes crises. A primeira crise era uma crise pagã, era uma crise de idolatria. Era um momento em que o próprio povo de Deus estava voltando as costas para o Senhor para a adoração de Baal, dos Baalins, dos Astarotes, dos postes ídolos e o que é pior, transformando os lugares que outrora eram lugares de adoração a Deus em lugar de adoração a Baal. E essa era uma prática comum e muitas pessoas estavam envolvidas por ela. Segundo, a nação também vivia um momento de profunda imoralidade sexual. Um momento de prostituição cultual,
um momento de total degradação da moral das pessoas, colocando o corpo que foi criado para a honra e para a glória do Senhor à venda literalmente. Terceiro, foi um momento difícil também para a nação, porque era um período da história em que o povo viveu praticamente sem lei, sem regra. Daí você pode se lembrar, inclusive, que é um período muito próximo ao período dos juízes, onde cada um fazia aquilo que achava que era reto, cada um fazia aquilo que a sua consciência apontava a fazer. E, consequentemente, isso trouxe um grande caos social. O povo vivia acuado pela violência, o povo vivia amedrontado por causa da criminalidade, o povo vivia praticamente oprimido por conta da violência que tomava conta da sociedade. Por último, essa crise que a nação vivia nesse momento é deflagrada também pela seguida matança dos profetas. Os profetas de Deus estavam sendo literalmente caçados, perseguidos, aprisionados, torturados e mortos. Os profetas, os homens de Deus. Talvez quando a gente olha para essa tela aqui, algumas pessoas possam perguntar: pastor, o senhor está falando da nação de Israel, talvez 700 anos antes de Cristo, ou o senhor está descrevendo o Brasil, o mundo, em 2015? Uma terra dominada pelo paganismo, uma terra orientada pela imoralidade sexual, uma terra sem lei, onde o cidadão de bem é que tem que ficar acuado e preso diante da violência que toma conta da sociedade. E uma terra que ainda mata homens e mulheres de Deus. Ah, pastor, mas aqui no Brasil não tem perseguição religiosa. Você que pensa. Se não tem perseguição religiosa que caça, que tortura, que mata, que aprisiona crentes e que mata seus pastores, primeiro é preciso a gente saber que perseguição religiosa não se restringe apenas a isso. A perseguição religiosa muitas vezes pode ser ideológica. Eu creio que é exatamente essa perseguição que a igreja está sofrendo no Brasil nesses dias. Segundo, você precisa se lembrar de que nós precisamos abrir um pouquinho mais a nossa visão e enxergar quantos cristãos, irmãos nossos na fé, que creem em Jesus como nós, que realmente têm sido caçado, aprisionado, torturado e morto ao redor do mundo, todo dia, toda semana, toda hora, em todo tempo. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Deus levantou um homem chamado Elias para profetizar no meio desse caos. E a palavra de Elias, eu já preguei aqui sobre isso ano passado, a palavra de Elias foi dura, dizendo: olha, por 3 anos não vai cair uma gota de chuva nessa terra. E mais, por 3 anos não vai cair um orvalhozinho sequer nessa terra. O que isso gerou, gente? Isso gerou um caos muito grande. Por quê? Primeiro, porque as pessoas começaram a ter dificuldade para encontrar água para beber. Segundo, que sem água a terra também não produzia mais nada. E aí as pessoas passaram a ter dificuldade para encontrar alimento. Terceiro, porque a água, elemento fundamental, por exemplo, para a higiene pessoal, passou a ser escassa também. E isso se tornou um grande caos. Querido, só de pensar em ficar algumas horas sem água, já bate um temor no coração da gente, não é? A gente que está vivendo essa época da crise da água, só de pensar que nós podemos ficar poucas horas sem água, já bate um terror. Imaginem vocês o que seria de nós se nós ficássemos 3 anos sem uma gota de água de chuva caindo sobre a terra. O que seria da gente? Será que a gente sobreviveria a isso? Depois de ter dito essa palavra, irmãos, foi uma palavra direta contra o reinado de Acabe e Jezabel. Sabe o que isso provocou no coração deles? Ira. Eles começaram a dizer assim: esse profeta está dizendo contra o nosso reino. Não entenderam, não tiveram discernimento espiritual, porque é óbvio, como é que o ímpio vai ter um discernimento espiritual? E não compreenderam que aquele era um juízo de Deus sobre a terra. E desde o momento que o Elias deu essa profecia, Acabe e Jezabel se propuseram a persegui-lo insistentemente. Eles queriam encontrar Elias, eles queriam aprisionar Elias, eles queriam torturar Elias, eles queriam calar a boca de Elias, eles queriam cessar a sua voz de uma vez por todas. Por isso que Elias foi para o deserto, por isso que Elias foi para Sarepta, por isso que Elias foi sustentado por uma viúva, por isso que Elias foi sustentado por corvos, porque ele estava sendo profundamente perseguido pelo casal real. E aí, queridos, depois de 3 anos em que Elias está fugindo, 3 anos em que ele está tentando escapar da fúria do rei Acabe, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 18 que o próprio Deus disse para Elias: ó Elias, você passou esses 3 anos fugindo de Acabe, eu te protegi, eu te guardei, eu estive com você, eu supri as suas necessidades, mas tem um detalhe: agora chegou o momento de você se reencontrar com Acabe. Agora é você que vai à procura de Acabe.
Sabe por quê, queridos? Porque quando o Senhor está com a gente, o mundo inteiro pode tentar nos achar. Se o Senhor está nos protegendo, o mundo não vai achar. Mas a hora que o Senhor diz assim, ó, agora é você que vai lá encontrar com o seu opressor, com o seu inimigo, é isso que vai acontecer. Tanto tempo, tantas investidas, o próprio Obadias dá o testemunho de que Acabe mandou um monte de gente, anos a fio, procurando Elias para lá e para cá, e não encontrou ele em lugar nenhum. E agora o próprio Senhor chega para Elias, Elias, acabou essa história, vai lá e encontra lá com Acabe. E é justamente nesse ponto da história que aparece Obadias. Por quê? Porque Obadias estava na casa de Acabe. Acabe está desesperado. Acabe chama Obadias e diz, Obadias, eu vou para um lado da terra, você vai para o outro, e vamos ver se a gente encontra algum lugar que tem um fiozinho de água, para a gente alimentar os cavalos, para a gente alimentar os mulos, porque a situação está caótica. E aí vale a pena a gente levar em consideração que é óbvio que a casa real tinha algumas provisões. Quer dizer, se a situação começou a apertar na casa real, você pode imaginar como é que estava o povo. Então Acabe saiu por um lado, Obadias saiu por outro lado, e Obadias sabia que Acabe queria encontrar Elias para matá-lo. Ele só não sabia que Deus tinha dito para Elias agora procurar Acabe. E aí, queridos, enquanto Obadias está ali naquela busca desesperada por água, quem que ele encontra no caminho? Elias. E ele não teve dúvida em dizer, Elias, que bom que foi eu quem te encontrei. Porque Acabe também está no campo à procura de água. E se ele tivesse encontrado você primeiro, você não é capaz de imaginar o que ele está disposto a fazer contigo. Ele vai te aprisionar, ele vai te torturar, ele vai te matar. Que bom que eu te encontrei. Saiba que Acabe está à sua procura. Saiba que ele mandou homens para todos os lugares. Pegue logo as suas coisas e saia daqui. Foi quando Elias lhe surpreendeu, dizendo, Obadias, preciso de um favor. Vá até a presença de Acabe e diga a ele que eu estou aqui. Me leve até a presença do rei. E isso deixou Obadias perplexo. Porque ele temia pela vida do profeta, pela vida do homem de Deus. Porque ele era um protetor dos homens de Deus. Mas, queridos, por que foi que Obadias atendeu? Por que foi que Obadias obedeceu? Porque Obadias, como um ilustre desconhecido que protegia os homens de Deus, ele tinha no seu coração que era mais importante que a vontade do Senhor seja feita do que as nossas defesas sejam asseguradas. Irmãos, em nome de Jesus, guarde isso bem no seu coração nesta manhã. É mais importante que a vontade de Deus seja feita do que as nossas defesas sejam asseguradas. As nossas defesas asseguradas são tão frágeis quanto o orvalho que cai de madrugada. Mas a nossa vida nas mãos do Senhor, para o cumprimento nos seus propósitos, ninguém pode abalar. Ninguém pode mexer. Porque é o Senhor quem protege, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem livra. E é por isso que Obadias diz, então eu coloco a minha vida para ser instrumento daquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Eu quero ser um servo disponível e o meu nome ficará para a história. Porque eu estou colocando a minha vida para ser disponível nas mãos de Deus, para o cumprimento dos seus propósitos. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã quais são algumas marcas, quais são algumas características, quais são algumas evidências de alguém que coloca a sua vida plenamente à disposição do Senhor, para ser útil nas mãos dele, para que o propósito dele se cumpra sem se preocupar com as nossas defesas pessoais. E em primeiro lugar eu queria dizer para vocês que servos que deixam o seu nome na história, homens e mulheres que marcam a sua geração, ainda que desconhecidos pela história. Gente a quem Deus usa, servos que deixam o seu nome na história, vivem a dinâmica do reino de Deus dentro da cultura do mundo. Servos que são úteis nas mãos do Senhor, são homens e mulheres que vivem a cultura, que vivem a dinâmica do reino dentro da cultura do mundo. Sabem por quê, queridos? Porque quando o Senhor nos alcança, porque quando o Senhor nos transforma, porque quando Jesus vem morar no nosso coração, Ele não nos arrebata. Porque quando Jesus vem fazer parte da nossa história e nos salva, e nos busca e nos alcança, Ele não nos tira daqui. Eu não sei se você já perguntou para si mesmo ou para o próprio Deus, por que é, Senhor, que o Senhor não me leva? Esse mundo tão difícil, esse tempo tão árduo, tantas lutas que eu tenho enfrentado. Seria tão bom que se Jesus
no momento em que Ele nos salvasse, Ele já nos levasse para a sua glória eterna. Não é isso que Ele nos prometeu mesmo, que nos levaria para lá um dia, que nos levará? No entanto, por que é que Deus não nos leva? No entanto, por que é que nós não somos arrebatados quando Cristo alcança o nosso coração? É por um propósito muito claro, definido, específico pela própria palavra de Deus. O Senhor nos mantém aqui para que vivamos a dinâmica do reino dentro, inseridos na cultura do mundo. Sabe por que é importante dizer isso, queridos? Porque muitas vezes nós temos aquela ideia assim, bom, eu não sou desse mundo mesmo. Como assim? De que mundo você é? Eu não sou desse mundo mesmo. Tem um hino que fala que eu sou forasteiro aqui, que em terra estranha eu estou, celeste pátria assim anunciando o voo. Então eu estou aqui só de passagem. Então eu vou empurrar com a barriga, eu vou deixar os anos passar, porque na verdade eu estou aqui só como passageiro mesmo. Não deixa de ser verdade, mas você acredita mesmo que é esse o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida aqui nesse tempo? Agora, a segunda crise é a seguinte. Se nós estamos inseridos na cultura do mundo, será que nós devemos necessariamente nos sujeitar a ela? É óbvio que não. Terceira crise. Se nós não devemos nos sujeitar à cultura do mundo, será que nós devemos então ficarmos alienados a ela? Também não. Porque só existe uma maneira de fazer a diferença, é vivendo a dinâmica do reino na cultura que se chama hoje. Não adianta, gente, a gente querer entrar todo mundo aqui na igreja, fecha as portas, vamos ficar aqui porque o povo santo de Deus precisa se preservar. Essa é a ideia mais original daqueles retiros de carnaval que aconteciam. Está tendo carnaval, então vamos tirar toda a nossa juventude da cidade para que ela não se torne impura vendo o carnaval. Então a gente pega e sai. Tem seu sentido e seus propósitos, mas a vida cristã não é assim. A vida cristã não é um retiro espiritual. A vida cristã é uma vida inserida no mundo. Você trabalha, você estuda, você tem seus contatos, você tem seus relacionamentos, você tem contas a pagar e a prestar. Concordam comigo? Porque a grande pergunta que surge aqui para a gente é essa. O que um homem como Obadias, fiel, íntegro, temente, zeloso, apegado a Deus, um homem que tem uma intimidade profunda com Deus, o que é que ele estava fazendo na casa de Acabe? Tanto trabalho para esse homem arrumar em Samaria. Tantos lugares para ele mandar currículo. Tantos lugares para ele trabalhar de alguma forma. Mas Obadias, o fiel, o temente, o zeloso, a salvação de Deus, o servo do Senhor, ele está trabalhando para Acabe, com Acabe, na casa de Acabe. Você já se perguntou por quê? Eu diria que existem algumas razões, não apenas uma. Primeiro, Obadias trabalha na casa de Acabe porque Acabe precisava de um cara fera para administrar sua casa. E ele encontrou isso num homem de Deus. Ah, que bênção quando a sociedade reconhecer que gente séria está na igreja. Ah, que bênção quando a sociedade se render e dizer assim, nós precisamos de alguém para administrar essa empresa. Precisa ser um crente. E não o contrário. Ah, como seria bom que o poder público de Sorocaba aparecesse aqui e dissesse assim, nós estamos procurando homens e mulheres para os principais ofícios da nossa cidade e nós viemos escolher aqui, porque nós sabemos que aqui tem homens sérios, mulheres crentes, gente piedosa, gente que vai cuidar disso com zelo e com fervor. Então Obadias estava lá por causa disso. Segundo, Obadias estava lá porque ele tinha a profunda convicção de que ele podia influenciar a casa de Acabe sem ser influenciado pela cultura opressora, dominante, arrasadora de Acabe. Ele está ali, Acabe continua sendo perverso. Jezabel, uma mulher insuportável. Mas Acabe não perde a sua fé. Obadias não perde a sua fé. Obadias não se deixa influenciar. Obadias não se contamina. Porque ele entendeu que ele precisava viver a cultura, ou melhor, a dinâmica do reino, na cultura onde Deus o colocou.
Viver a dinâmica do reino, gente, não é sair por aí dizendo jargões gospel, não. Viver a cultura do reino, a dinâmica do reino é ter um testemunho operoso na sociedade, no tempo que se chama hoje. E Obadias teve a plena consciência disso. Ele estava ali para influenciar a vida daquelas pessoas, para colocar em prática aquilo que Deus estava colocando no seu coração. A razão pela qual Acabe contratou Obadias é óbvia. Ele era um cara bom, administrava bem, era sério, justo, não roubava. Então Acabe não teve dúvidas, é ele. Mas quando eu leio esse texto, eu descubro que a razão de Obadias estar na casa de Acabe também é óbvia. Porque ele estava ali para influenciar. E ele estava ali principalmente porque ele entendia que ele não podia ser arrebatado para a presença de Deus, mas que ele estava ali porque o Senhor o colocou para fazer a diferença naquela casa. Isso é viver a dinâmica do reino, inserido na cultura que a gente foi chamado. Segundo lugar, servos que marcam, que deixam o seu nome na história, enxergam nas crises da vida as maiores oportunidades. E eu tenho feito um certo exercício para evitar a palavra crise, às vezes, aqui no púlpito. Porque se tem palavra que a gente tem ouvido de uns 2 anos para cá, é essa, né? E aí você passa a semana inteira ouvindo a respeito de crise, crise, crise. Aí você vem aqui domingo e fala, hoje meu coração vai ser refrigerado. Aí o pastor fala, gente, deixa eu falar para vocês sobre a crise. O texto mostra para a gente, queridos, que aquele momento terrível de crise, e eu não preciso retomar para vocês, né? Crise moral, crise religiosa, matando o profeta, toda aquela crise. Agora, o que chama a atenção é que o texto mostra para a gente que aquele tempo de profunda crise foi um tempo também do despertar de inúmeras vocações, como poucas vezes se viu na história. O período de Elias e Eliseu é conhecido como um período de escola profética. Porque tinha tanto profeta, mas tanto profeta, que existiam escolas para orientar os profetas. Bom, só se a gente tirar por Obadias, que numa única ocasião protegeu 100 profetas, você pode imaginar que aquele tempo era um tempo de muitas vocações despertadas. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso, meus irmãos, que momentos de crise são momentos de profundas oportunidades. São momentos de portas escancaradas diante de nós. Portas pelas quais nós precisamos entrar. Oportunidades que nós precisamos aproveitar. Qual é a porta que Deus tem aberto para a nossa nação no meio da crise que ela tem enfrentado? Qual é a porta, qual é a oportunidade que Deus tem dado à sua família? Quais são as oportunidades que Deus tem dado à sua empresa, no seu trabalho? Quais são as oportunidades que Deus tem dado para a igreja nesse contexto de crise que nós estamos vivendo? Queridos, de fato há uma crise, nós temos sentido isso diretamente na nossa vida, no nosso bolso, no nosso orçamento, enfim. No entanto, nós não podemos ficar com os nossos olhos focados na crise. Mesmo porque, meus irmãos, eu tenho a sugestão de que seguramente não é pior do que o povo de Deus passou no Egito. Não é pior do que a Babilônia. Não é pior do que o Império Romano. Não é pior do que a Europa em meados do século XVI, quando a Reforma Protestante aconteceu. Nós não estamos atravessando um momento pior do que esses. Então, gente a quem Deus usa são aquelas pessoas que não ficam chorando em volta da crise, mas são pessoas que olham para a crise e perguntam assim, quais são as oportunidades que Deus me dará nesse tempo? Quais são as portas que Deus abrirá? De que maneira a minha vida pode ser mais útil para a honra e para a glória do nome do Senhor? E aí eu me lembro do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, aquela visão maravilhosa que Isaías teve do trono de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, maravilha. Foi o momento que Isaías viu a presença de Deus, foi o momento que ele foi chamado por Deus para pregar a palavra. Mas o versículo 1 de Isaías 6 diz assim, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. O que isso importa? Importa, porque nós sabemos que o rei Uzias foi um homem completamente operoso, foi um homem trabalhador, foi um rei zeloso, um rei que andou segundo a vontade de Deus, um rei que conduziu o povo, a nação,
que conduziu a nação à presença do Senhor, um rei que zelou pela vida espiritual, um rei que cuidava das necessidades mais básicas e essenciais de todo mundo. Durante o reinado de Uzias, o povo desfrutava de paz. Uzias morreu, o caos se instalou, o desespero tomou conta das pessoas, mas o profeta de Deus faz questão de dizer, foi no meio do caos que eu vi o Senhor. E eu creio que é no meio do caos que o Brasil verá o Senhor também. Eu creio que é no meio do caos que a nossa igreja verá o Senhor. Eu creio que é no meio do caos que a sua família verá o Senhor. Eu creio que é no meio do caos que o povo de Deus como um todo nessa nação verá o Senhor. Porque Deus tem aberto portas em meio às lutas e crises. Deus tem dado oportunidades. O Senhor está à nossa frente, irmãos. E Ele não perdeu o controle de nada. Ainda que para nós pareça que as coisas estejam fora de lugar, em completa desordem. Não. Para o Senhor, não. Porque eu creio que num ano da morte da economia, no ano da morte da moral, no ano da morte da dignidade do Brasil, o Brasil há de ver o Senhor. O país há de olhar para o Senhor e ouvir a sua voz, que diz claramente, quando vocês quiserem se desviar para a direita, ou se desviar para a esquerda, quando vocês pensarem que está tudo em desordem, não se preocupem, vocês ouvirão uma voz, e essa voz virá atrás do ouvido de vocês, e essa voz falará bem perto de vocês, este é o caminho, andai por ele. E o caminho que Deus tem apontado, irmãos, é o caminho por onde nós devemos andar. Se o Senhor diz para você ir por aqui, vá em nome de Jesus, creia em nome de Jesus. Este é o caminho, andai por ele, diz o Senhor. Os caminhos de Deus são as portas que o Senhor abre, mesmo nos tempos de grandes dificuldades e de grandes crises. Foi isso que Obadias percebeu. Num tempo de muita crise, Deus estava levantando muita gente. Bendito seja o Senhor por isso. Por fim, Deus usa servos que deixam o seu nome na história, porque eles são engajados nas causas que eles acreditam. Queridos, aqui esse negócio me pega, sabe por quê? Porque a gente vive numa cultura, num contexto de individualismo, concordam comigo? Tudo é muito individual, tudo é muito pessoal, tudo é muito restrito, limitado. Tem um hino antigo também que diz assim, tu no teu cantinho, eu no meu. Não foi bem assim que o Senhor nos mandou luzir. Manda-nos luzir, ó Senhor Jesus. Ele mandou a gente luzir juntos. Tu no teu cantinho e eu no meu. Agora com gestos, irmãos. Tu no teu cantinho e eu no meu, né? Cada um na sua, cada um. Então se a gente canta isso na igreja, imagina na sociedade. A sociedade canta cada um no seu quadrado, né? Perguntam para você, e o Kiko? Ema, ema, ema. Cada um, seus problemas. E assim vai. Aí a gente fica com uma moeda que tem dois lados na mão, sem saber que lado que a gente olha. Por um lado a gente diz assim, será que eu corro o risco de me engajar e ser considerado um palpiteiro, um intrometido? O outro lado da moeda é, será que eu fico alienado e aí eu corro outro risco, que é o risco de ser considerado um omisso? O que eu faço? A causa que Obadias abraçou, irmãos, foi a causa da defesa e da proteção de pelo menos 100 profetas de Deus. Ele dividiu em 2 grupos de 50, colocou esses 50 profetas numa caverna e trazia pão e água para esses homens. Vocês podem imaginar o impacto que essa defesa de Obadias teve nessa geração? Vocês podem imaginar o que são 100 profetas que não tiveram sua boca calada e saíram dali proclamando o reino de Deus para as pessoas? Podem imaginar isso? Tudo por quê? Por causa de uma causa que Obadias abraçou. Ele não era sacerdote, ele muito menos profeta, não era o rei, ele era o mordomo. O mais natural seria Obadias dizer assim, bom, eu consegui um empregão na casa real aqui, deixa eu quietinho, não vou me meter com ninguém. Porque se eu começar com essa história de querer ajudar as pessoas, vai sobrar para mim. Afinal de contas, quem teme a Deus está todo mundo sendo morto, torturado, eu temo a Deus também, vai que eu entro nessa também. Obadias poderia muito bem ter ficado na dele, mas o nome dele significa servo do Senhor. O nome dele significa salvação.
E aí, gente, ele abraça, ele se engaja numa causa que não era a causa dele, mas era uma causa que ele acreditava profundamente. Que era o quê? Salvar servos de Deus. Proteger servos de Deus. Que maravilha! Então eu creio que existe um ponto de equilíbrio nesses dois lados da moeda. Eu acredito que a gente precisa ter discernimento. Sabe por quê? Primeiro, para não se meter realmente naquilo que não é da nossa conta. Na família, nos relacionamentos, a gente tomar cuidado para a gente não exceder. E de fato não colocar a colher onde nós não fomos chamados. Esse é o discernimento. Segundo, a gente precisa entender também que existem outras causas que a gente precisa se engajar mesmo. Como eu disse aqui recentemente, eu sinto que falta para a Igreja de Jesus nos nossos dias um coração mais indignado. Um povo mais revoltado. Menos acomodado e conformado. Gente mais irada nesse sentido. Gente mais inconformada com as coisas. Aquele inconformismo não pecaminoso e irado que tomou conta do coração de Jesus. Por exemplo, quando ele purificou o templo. Ou Jesus pecou quando ele purificou o templo? Claro que não. E aí, será que existem... Outro problema da alienação é que a gente olha para as causas que estão à nossa volta e pensa que o assunto não é com a gente. Mas aí depois você vai colocar o seu filho na escola e ele vai ter contato lá na escola com todas as causas que estão correndo na sociedade aí que a gente acha que não são nossas. Às vezes a gente fica com o pé atrás, com algumas lideranças religiosas que estão lá na Câmara, no Senado, por exemplo, mas às vezes eu fico me perguntando, onde estão os nossos líderes? Para nos representar lá. Nós somos a igreja mais antiga do Brasil. Dá a impressão que vamos no embalo. Mas e quando bater na tua porta, você vai no embalo também? E com isso eu não estou falando para a gente sair daqui e fazer uma manifestação na rua, porque isso já virou carne de vaca. Se vê um povo na rua agora, já acha que é tudo. Já acha que é a festa do Halloween. Viu um ajuntamento de pessoas na rua, um pessoal que saiu para comer junto, porque já virou bagunça. Mas, será que a gente não deve se envolver com algumas causas, como por exemplo o combate da corrupção? Será que a gente não deve se envolver nessa discussão de qual é o formato da família na sociedade? Será que a gente não deve se envolver na discussão de algumas causas sociais fundamentais que a gente precisa delas todos os dias, como segurança, educação, saúde? Será que a gente não deve ser a voz daqueles que não a têm? É isso que eu acredito, por essas causas que eu acredito que Obadias se preocuparia em defender nos nossos dias. Coisas das quais ele realmente acredita. Porque o profeta foi chamado para dar voz àquele que não tem voz. E aí, gente, por fim, se você perguntar para mim assim, o que aconteceu com Obadias depois disso, que ele levou Elias à presença de Acabe? Eu também não sei. Você continuar lendo o livro dos reis, você vai perceber que Obadias desaparece. Sabe por que ele desaparece? Porque ele surgiu para o cumprimento de um propósito de Deus para aquele momento. E essas mensagens desses domingos têm exatamente esse propósito, de nos fazer lembrar que o mais importante não é que o nosso nome fique para a eternidade, mas é que a gente diminua cada vez mais para que Cristo apareça através da gente. E é justamente a mensagem que esta mesa proclama. Que o reino cresça, que o reino avance, que o pão seja partido, servido e multiplicado. Que a palavra de Deus seja proclamada a todas as pessoas. Ainda que o meu nome, a minha história, a minha biografia fiquem em segundo plano. E querem saber? É muito melhor que fique mesmo. Desde que o primeiro seja o Senhor Jesus. Então é nesse sentido que eu quero convidar os presbíteros para virem aqui à mesa. Eu quero convidar você para nós orarmos agora ao Senhor. Agradecendo a Deus pelo pão, agradecendo pelo vinho, pelo cálice, pelo alimento que nós vamos celebrar agora.
mas antes e acima de tudo, agradecendo pelo dom da vida que o Senhor nos deu na pessoa maravilhosa de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante dele a nossa vida. Convidar o presbítero Ayrton para orar ao Senhor, agradecendo, consagrando esses elementos e pedindo a Deus que nos dê essa bênção de enxergarmos mesmo essas oportunidades do Senhor, de sermos homens e mulheres usados nas mãos de Deus, para que a vontade do Senhor se cumpra entre nós. Obrigado, Jesus, por esse dia maravilhoso, por essa manhã tão especial em nossa vida. Obrigado a Deus porque o Teu Espírito fala ao nosso coração e o nosso desejo é seguir o Teu caminho, ó Deus. Ó Deus, usa a nossa vida de acordo com o Seu propósito, que a gente realmente fique indignado com as coisas que estão acontecendo e que a gente se apegue realmente às coisas do Senhor. Ó Deus, usa a nossa vida. Ó Deus, que a gente possa sempre fazer as coisas de acordo com a Tua vontade. Louvado seja o Senhor pelo alimento que o Senhor nos trouxe essa manhã e nós Te louvamos em tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Aguardem em oração para que sirvamos vocês e sejamos orientados, instruídos na participação da mesa, colocando diante do Senhor a nossa vida e confiando nele intensamente os nossos sonhos e projetos. Queridos, esta mesa não é nossa, esta mesa é do Senhor Jesus. São convidados a comer o pão e beber o cálice todos aqueles que creram no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que foram batizados numa igreja evangélica, todos aqueles que estão em comunhão com o povo de Deus. Porque esta mesa é a representação simbólica mais gloriosa da vida e do reino de Jesus entre nós. O pão, o símbolo do corpo que foi crucificado em nosso favor, o cálice, o suco, o vinho, produto da videira, como símbolo do sangue que foi derramado na cruz, manchando aquele madeiro, mas o sangue que purifica os nossos pecados. Então eu peço àqueles que vão participar, que por favor se coloquem em pé, vão receber o pão, o cálice, vão aguardar, para que ao final todos nós comamos e bebamos juntos. Esse é o meu respirar.
Ouçam a palavra do Senhor em Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Comamos o pão. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti que diz: este é o caminho, irmãos, andem por ele. Vamos participar também do cálice, o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro Jesus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Tomai e bebei, disse Jesus. Agradeça a Deus por esse amor tão imenso. Nós vamos orar pela sua vida agora, pela igreja. O pastor Marco vai orar, vai impetrar a bênção. Os presbíteros estarão aqui no final para orar com você. Pediremos, Senhor, realmente que a tua voz seja ouvida. Que o Senhor nos indique, nos aponte o caminho certo, o caminho seguro. E que o pão, o cálice que participamos nesta manhã, alimente, nutra, traga tudo aquilo que nós precisamos para andar por esse caminho que o Senhor nos indica. Vamos ficar em pé, irmãos? Dê a mão para aquele que está ao seu lado agora. Senhor, como nós precisamos dessa voz que nos direciona, Senhor. Nós temos ouvido tantas vozes, Senhor. São tantas coisas que chegam ao nosso coração todos os dias. Vozes de dentro de nós, ecoando sem parar. Às vezes o que nos comanda, Senhor, é a voz do medo, da insegurança.
da covardia até mesmo, ó Deus, da indiferença. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre dessas vozes, para que, como o profeta diz, ó Deus, a tua voz seja ouvida, que os nossos ouvidos estejam abertos, a nossa atenção direcionada somente para a tua voz, Senhor. Que essa voz seja ouvida claramente pela tua igreja nos nossos dias. Que somente a tua voz seja a direção que a gente siga, Senhor. Que como ovelhas, nós reconheçamos a voz do nosso bom pastor e sigamos a direção que o Senhor nos orienta. Que, ó Deus, nós sejamos os Obadias do nosso tempo, que não vão se esconder, Senhor, que não vão, ó Deus, dar um passo para trás quando o Senhor está nos empurrando para frente. Ó Deus, que nós não nos acovardemos diante das crises, diante das dificuldades, mas que o Teu Espírito Santo nos encha com a coragem do Senhor, com a ousadia do Senhor, com a sabedoria do Senhor, e que o Senhor levante a igreja dos nossos dias como uma igreja forte em Ti, ó Deus, uma igreja que se posiciona diante das dificuldades, diante das trevas, uma igreja que não se cala perante os inimigos que se levantam contra a nossa nação e contra o nosso mundo. Que a voz de Jesus esteja nas nossas bocas, para que o mundo ouça a Tua voz, Senhor, através de nós. Impulsiona-nos, Deus. Obrigado por esta mesa hoje, que é a mesa do convite, para que, remidos e lavados no sangue de Jesus, nós possamos nos levantar, uma igreja limpa e pronta, Deus, para levar a palavra do Senhor para este mundo que precisa do Senhor. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor grande do nosso eterno e poderoso Pai, e que a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Podem sentar mais um minutinho, conto com a sua atenção por mais um instante. Primeiro, para desejar a você um domingo muito abençoado, um domingo de paz, de descanso, um domingo em volta da família. À noite estaremos novamente aqui, celebrando a ceia. Se tem alguém que você acredita que precisa ouvir o que Deus tem falado com a gente nesse dia, convide, insista para que venha e participe mesmo. Dizer para os irmãos também que os homens de honra terão um encontro, seu próximo encontro, dia 11 de novembro. É um dia da semana aqui na igreja para um tempo de oração, de louvor, de comunhão entre os homens. Então vocês homens já deixem anotado esse recadinho aí, por favor. Também dizer para os irmãos que no próximo domingo haverá mais um almoço aqui na igreja. Esse almoço também tem como objetivo levantar um recurso para a chácara, que será investido na chácara da igreja. Um almoço no próximo domingo, R$25 por pessoa. Cardápio que tem 2 tipos de lasanha, fricassê, salada, refrigerante, sobremesa, naquela qualidade que os irmãos já conhecem. Então os irmãos poderão adquirir o seu convite individual ali no salão de convivência, tanto agora de manhã quanto à noite. Domingo que vem, separar esse tempo realmente para almoçar aqui em comunhão com o povo de Deus, que isso será muito bom, muito legal. Tragam também de volta as folhas, os abaixo-assinados sobre a corrupção, tá bom? Para que a gente dê andamento a esse trabalho, a essa campanha também. Quanto à escola discipuladora, acontecerá logo depois do término da minha palavra. Vá para a sua classe, se você ainda não escolheu uma classe, não tem participado, está visitando hoje a igreja, é convidado para vir também, será uma grande alegria ter você com a gente para estudarmos juntos a palavra. Os casais que já fizeram a sua inscrição para o encontro, nos ajudem fazendo o pagamento. Os que ainda não fizeram poderão fazer as inscrições. E hoje é o último dia também para aqueles casais que confirmaram a presença no jantar italiano e ainda não tiveram a oportunidade de fazer o pagamento, que o façam. Se não for feito isso hoje, aí o Ministério de Casais vai dar entrada na lista de espera, tá bom? Então pedimos aos irmãos que nos ajudem com isso, que a lista de espera também é grande. Por fim, é uma convocação. O Conselho da Igreja esteve reunido na última quinta-feira e decidiu convocar a igreja em Assembleia Geral Extraordinária para o dia 13 de dezembro, segundo domingo de dezembro, às 9 horas da manhã, aqui no templo, como normalmente acontece. Vencem os mandatos de um presbítero e 2 diáconos. Vence o mandato do presbítero Milton e vence o mandato dos diáconos Anderson e Vanderlei, o Dove e o Vande. Então nós estamos hoje abrindo a igreja a possibilidade da indicação de nomes através dessas fichinhas azuis aqui.
tanto para presbítero como para diácono. Como os irmãos já conhecem, já aconteceu da outra vez. No entanto, na assembleia anterior, nós tivemos bastante indicação anulada, porque a ficha estava preenchida incorretamente. Então a ficha funciona da seguinte forma: olha, nós, abaixo assinados e tal, indicamos, né, o irmão. Então nessa primeira linha que está aqui, você vai colocar o nome de quem você está indicando. Certo? Como candidato A, aí você coloca no quadrinho aqui, assinala, se é candidato a presbítero ou se é candidato a diácono. Eu posso indicar uma mesma pessoa para os dois ofícios? Pode. Só faça isso em ficha diferente, que depois o conselho vai avaliar, tá bom? E aí 3 membros da igreja assinam aqui. Por que é importante que 3 membros assinem? Porque significa que houve um mínimo acordo comum em relação a algum nome, alguma pessoa, tá? Nós já anulamos na ocasião anterior e anularemos de novo indicações que estiverem assinadas apenas por um membro. Então pedimos aos irmãos que façam isso, lembrando que as indicações terminarão no dia 22 de novembro. Isso significa que a gente tem 4 domingos, contando a partir de hoje, para fazer a indicação. Então não precisa se desesperar ou na pressa preencher e já depositar. Quem sabe leva para casa, ora, conversa com alguém que quer indicar com você, e assim a igreja pode participar da indicação. O que é muito importante? Primeiro, que a igreja ore para que a vontade de Deus se manifeste no resultado da assembleia. Segundo, quanto às indicações, precisam ser indicados homens que tenham acima de 18 anos e que sejam membros da igreja com um período superior a 1 ano do seu recebimento. Então, essas coisas são indispensáveis. Segundo, é muito importante também que você nos ajude consultando a pessoa que você está indicando. Tá? É um processo muito natural. Vamos imaginar que eu penso em indicar o pastor Marco, que o Marco, antes de colocar o nome dele na ficha, eu posso chamar o Marco e dizer: Marco, eu tenho orado, eu acho que você poderia ser um bom candidato a diácono, a presbítero. Você aceitaria? O Marco pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer que vai pensar. Se ele disser que não, eu não mando a indicação para o conselho. E se ele topar, aí eu tenho mando sabendo que a minha indicação já está indo com o conhecimento da pessoa que eu estou indicando. Às vezes a gente liga para alguém, conversa com alguém, você foi indicado. Fui? Como? Quando? Por quem? Né? É um processo muito sério, porque é o processo da liderança da igreja. A igreja presbiteriana do Brasil é dirigida através dos seus oficiais, a saber, pastores, presbíteros e diáconos. Então nós pedimos que a igreja nos ajude com isso também. Posso indicar mais de uma pessoa? Pode. As mesmas 3 pessoas podem indicar várias pessoas diferentes? Claro que sim. Podem indicar, na verdade, quantas pessoas vocês quiserem. Nós só pedimos que vocês usem uma fichinha diferente para cada indicação, que depois isso facilita na apuração. Tá bom? Não sei se eu me esqueci de alguma coisa. Acho que é isso mesmo, né? Então as fichinhas estão disponíveis na caixinha lateral, junto com os boletins, e tem um gasofilaço específico para colocar a ficha de indicação. É um gasofilaço que está escrito lá: indicação para presbíteros e diáconos. Naquele você coloca, tá bom? E no dia 29, o último domingo do mês, nós vamos dizer para a igreja quais são os nomes indicados pelo conselho, para que no dia 13 aconteça a eleição. Correto? Então tá bom. Gente, bom domingo, Deus abençoe, boa aula para todos. Como descrever